Médicos estudam anos para entender o que um limão faz em 20 minutos dentro do seu corpo. E a Bíblia descreveu esse processo milênios antes de existir qualquer laboratório, qualquer microscópio, qualquer análise química. O que você vai descobrir agora não está no consultório médico, não está na bula de nenhum remédio, mas está escrito nas Escrituras. E depois dessa lista, você vai entender por que esse conhecimento ficou escondido por tanto tempo. Fique atento ao terceiro item desta lista. Ele revela o que os aldeões ribeirinhos da Amazônia usavam para proteger o coração e que pesquisadores de universidades brasileiras confirmaram em estudos recentes. E o sétimo item aparece descrito em 3 livros diferentes da Bíblia, com uma precisão que vai te deixar sem palavras. Durante séculos, o conhecimento sobre plantas e alimentos que curam foi passado de geração em geração no Brasil. As comunidades ribeirinhas do Amazonas, os agricultores do Cerrado, as parteiras do sertão nordestino, todos guardavam esse saber. Com a ascensão da indústria farmacêutica ao longo do século XX, esse conhecimento foi sendo gradualmente substituído por medicamentos sintéticos. Não porque não funcionasse, mas porque plantas não se patenteiam, e o que não gera patente não gera lucro. Hoje, pesquisadores da Embrapa e de universidades federais estão redescobrindo o que nossos ancestrais já sabiam. E o limão está no centro dessa redescoberta. Vamos começar. Primeiro, no livro de Êxodo, Deus instrui Moisés sobre a purificação do povo com água e elementos da natureza que limpam por dentro. Não era apenas ritual espiritual, era instrução prática sobre como o corpo deve ser cuidado. Por mais de 3.000 anos, civilizações do Oriente Médio e do Norte da África usavam frutas cítricas como parte dos processos de purificação física. As comunidades ribeirinhas do Amazonas, ainda hoje, usam o suco do limão em jejum como o primeiro ato do dia, antes de qualquer alimento, seguindo uma sabedoria passada de pais para filhos há gerações. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais publicaram estudos demonstrando que o ácido cítrico presente no limão estimula diretamente a produção de bile no fígado, que é o líquido que o corpo usa para capturar e eliminar as toxinas acumuladas no sangue. Sem esse estímulo, as toxinas circulam. Com ele, o filtro interno do seu corpo começa a trabalhar de verdade. Para aproveitar esse benefício, esprema o suco de meio limão num copo de água morna e tome em jejum, logo ao acordar, antes de qualquer alimento ou café. Faça isso todos os dias por, no mínimo, 30 dias. Esse conhecimento foi sendo esquecido porque a indústria do suplemento vendeu versões sintéticas de detox em cápsula, tornando o simples em complicado e o barato em caro. Mas o que Deus plantou não precisa de embalagem sofisticada, precisa de constância. E agora você já sabe como começar. Segundo, no livro de Provérbios, Salomão escreveu que osso sadio é vida para o corpo. Para os hebreus, os ossos não eram apenas estrutura anatômica. Representavam força vital, resistência e longevidade. Um homem com ossos fortes era um homem com vida longa. Os agricultores do interior de Minas Gerais e do Cerrado goiano preservaram o hábito de começar o dia com uma fruta cítrica, especialmente nos períodos de trabalho pesado no campo, porque observaram que quem fazia isso adoecia menos, cicatrizava melhor e mantinha a disposição por mais tempo. Pesquisadores da Universidade de São Paulo publicaram estudos demonstrando que a vitamina C, presente no limão,
É o nutriente que o corpo usa para iniciar a produção de colágeno, a proteína mais abundante do organismo humano. Ela está nos ossos, nas articulações, nos tendões, na pele e nos vasos sanguíneos. Sem vitamina C suficiente, a síntese de colágeno cai. Ossos ficam frágeis. Articulações inflamam. O corpo começa a ceder por dentro silenciosamente, muito antes de você perceber. Para aproveitar esse benefício, consuma o suco de um limão inteiro por dia, de preferência diluído em água, para proteger o esmalte dos dentes. A regularidade é mais importante do que a quantidade. Esse conhecimento foi apagado porque a indústria cosmética e farmacêutica monetizou o colágeno em forma de suplemento caro, quando a matéria-prima que o seu corpo precisa para produzi-lo está disponível em qualquer feira livre, por menos de R$1. Salomão não sabia o nome científico do processo, mas apontou para a mesma verdade com uma precisão que impressiona até hoje. Terceiro, no livro de Números, Deus descreve para o povo de Israel quais alimentos devem fazer parte da dieta para que o corpo se mantenha forte durante as travessias longas pelo deserto. Frutas cítricas estavam entre os alimentos consumidos nos acampamentos durante as grandes migrações bíblicas, não por acidente, mas porque algo havia ensinado aqueles povos que essas frutas fortaleciam o corpo contra doenças. As comunidades ribeirinhas do Amazonas, cujos ancestrais desenvolveram tratamentos à base de cítricos séculos antes de qualquer hospital existir na região, usavam o limão especificamente nos períodos de maior exposição a infecções, como nas estações de chuva e nas cheias do rio. Pesquisadores da Embrapa e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia publicaram dados demonstrando que a vitamina C, presente no limão, age em 2 camadas do sistema imunológico. Na primeira, ela aumenta a produção e a atividade dos leucócitos, as células de defesa do sangue. Na segunda, ela protege essas células do desgaste causado pelo próprio processo de combate a infecções. O que pouquíssimas pessoas sabem é que o nível de vitamina C no sangue despenca durante qualquer processo infeccioso, porque o corpo a consome rapidamente no combate. Se você não repõe, a defesa enfraquece exatamente no momento em que mais precisa de força. Para aproveitar, tome o suco de meio limão diluído em água no início da manhã e repita ao primeiro sinal de qualquer sintoma de resfriado ou gripe. Esse conhecimento foi marginalizado porque a indústria farmacêutica investiu décadas promovendo vitaminas sintéticas em comprimido como única forma eficaz de reposição, quando a natureza já havia resolvido isso numa fruta acessível e barata. O que Deus plantou como escudo está disponível em qualquer verdureiro do Brasil. Quarto, no livro de Daniel, capítulo 1, o jovem profeta recusa a comida da corte do rei Nabucodonosor e pede apenas vegetais, frutas e água. Ao final de 10 dias, Daniel e seus companheiros eram mais saudáveis, mais lúcidos e mais perspicazes do que todos os outros jovens que comeram da mesa do rei. A Bíblia descreve isso como favor divino, e era. Mas existe também um mecanismo fisiológico que a neurociência só foi capaz de nomear e comprovar no início dos anos 2000. As parteiras do sertão nordestino, que cuidavam de mulheres durante a gestação e o período pós-parto, sempre recomendavam frutas cítricas como parte da recuperação, porque observaram ao longo de gerações que mulheres que consumiam limão e laranja
durante esse período, apresentavam menos confusão mental e recuperavam a disposição mais rapidamente do que as que não consumiam. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará publicaram estudos demonstrando que os flavonoides presentes no limão conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, a barreira protetora que separa o sangue do tecido cerebral, e agir diretamente nos neurônios, combatendo a neuroinflamação. Inflamação no cérebro não causa dor como uma inflamação no joelho. Ela causa névoa mental, esquecimento, lentidão no raciocínio e dificuldade de concentração. Quando você reduz essa inflamação com flavonoides do limão, o pensamento fica mais nítido, a memória melhora e o discernimento se afina. Para aproveitar, consuma o limão com a parte branca da casca. Sempre que possível, é nessa pelinha branca, entre a casca amarela e a polpa, que a concentração de flavonoides é maior. Ralar um pouco da casca sobre a água com limão já é suficiente para obter esse benefício. Esse conhecimento foi deixado de lado porque a indústria de suplementos cognitivos movimenta bilhões por ano vendendo produtos para memória e foco, quando o nutriente mais eficaz para proteger o cérebro está na casca de uma fruta que a maioria das pessoas joga fora sem pensar. Daniel não sabia o nome do processo, mas a escolha que ele fez estava em perfeito alinhamento com o que Deus havia colocado na criação para proteger a mente humana. Se você chegou até aqui, já sabe mais do que a maioria das pessoas sobre o que o limão faz dentro do seu corpo e sobre o que a Bíblia sabia antes de qualquer laboratório. Esse conteúdo existe porque acredito que cura é um direito de todo mundo, não um privilégio de quem pode pagar. Se isso está fazendo sentido para você, pressione o like agora. Isso me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conhecimento para mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora, porque a segunda metade desta lista é ainda mais poderosa que a primeira. O quinto item revela o que a medicina cardiológica levou 50 anos para aceitar e que os pescadores artesanais do litoral baiano já praticavam há gerações. Quinto, os pescadores artesanais do litoral baiano mantinham o hábito de consumir frutas cítricas diariamente, não por moda ou conselho médico, mas porque gerações de experiência mostraram que quem seguia esse hábito chegava mais longe, trabalhava mais e adoecia menos do coração. Esse saber popular foi ignorado pela medicina convencional por décadas. Somente no início dos anos 2000, estudos de universidades brasileiras e europeias começaram a confirmar o que aquelas comunidades já sabiam na prática. A vitamina C e os flavonoides do limão atuam diretamente nas paredes dos vasos sanguíneos, reduzindo a oxidação do LDL, o chamado colesterol ruim. Essa oxidação é o primeiro passo para a formação das placas que entopem as artérias. Sem oxidação, sem placa. Sem placa, sem infarto. Além disso, o potássio presente no limão contribui para a regulação da pressão arterial, relaxando a musculatura dos vasos e aliviando a tensão sobre o coração. Para aproveitar esse benefício, um limão por dia em água ou sobre alimentos já é suficiente para obter esse efeito protetor. Consistência ao longo dos meses é o que faz a diferença. Sexto, comunidades indígenas do Cerrado e agricultores do Nordeste sempre associaram o consumo de frutas ácidas antes das refeições
a sensação de peso menor no estômago e a disposição sustentada ao longo do dia. Eles não tinham como saber o mecanismo, mas observaram o efeito. Pesquisas publicadas em revistas de nutrição clínica demonstram que o ácido cítrico e as fibras presentes no limão retardam a absorção dos açúcares durante a digestão. Isso reduz o pico de glicose no sangue após as refeições, o chamado pico glicêmico, que está diretamente ligado ao ganho de gordura, à fadiga pós-refeição e, no longo prazo, ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. Para quem já tem resistência à insulina, esse efeito pode ser ainda mais significativo. Para aproveitar, esprema meio limão sobre a refeição principal do dia, especialmente quando ela contiver arroz, pão ou massas. O ácido cítrico age na digestão já na boca e continua no estômago. 7. O limão é ácido fora do corpo. Isso todo mundo sabe. O que pouquíssimas pessoas sabem é que depois de metabolizado, o limão tem efeito alcalinizante no organismo. E esse princípio aparece descrito de formas diferentes em Deuteronômio, em Ezequiel e nos Salmos, sempre associado à ideia de purificação e renovação interna. Povos que habitavam regiões áridas do Oriente Médio usavam frutas cítricas como parte da preparação do corpo para períodos de jejum e de travessia, porque sabiam que o corpo segurava melhor sem se deteriorar. O ambiente interno do corpo humano precisa manter um pH levemente alcalino para funcionar de forma otimizada. Quando o pH cai por excesso de açúcar, gordura, álcool, estresse ou falta de sono, o corpo começa a extrair minerais dos próprios ossos para compensar. O limão, após metabolizado, produz compostos que ajudam a restaurar esse equilíbrio, sem exigir que o organismo faça esse sacrifício. Bactérias patogênicas, fungos e células inflamatórias prosperam em ambiente ácido. Em ambiente alcalino, elas enfraquecem. Para aproveitar, a combinação mais eficaz é o limão com bicarbonato de sódio, meia colher de bicarbonato em água com o suco de um limão, tomado fora das refeições. Esse é o protocolo mais antigo de alcalinização natural, disponível em qualquer cozinha brasileira. Você acabou de ver 7 benefícios do limão, cada um com raízes nas Escrituras, na sabedoria popular brasileira e na ciência moderna. Não é coincidência. É o mesmo conhecimento chegando por caminhos diferentes até o mesmo lugar. O seu corpo foi criado para ser cuidado com o que Deus colocou na criação. Simples, acessível e poderoso. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha agora com alguém que precisa ouvir isso. Manda para um familiar, para um amigo que está passando por algum problema de saúde. Esse conhecimento ficou escondido por muito tempo, mas, a partir de hoje, ele começa a circular de novo de mão em mão, como sempre foi. Inscreva-se no canal, ative o sino e me fala nos comentários qual desses itens te surpreendeu mais. Até o próximo vídeo.